Olá, tudo bem? Eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui hoje para falar com você sobre interações ecológicas ou relações ecológicas. É o seguinte, todos os seres vivos que vivem num determinado lugar, eles vão interagir, mesmo que sejam de espécies diferentes, e mais ainda se forem de espécies iguais, da mesma espécie. Isso porque não tem como vários seres vivos, sejam eles animais ou vegetais, ficarem na mesma região e uma espécie não interferir de alguma forma na vida do outro, mesmo que seja de uma forma inconsciente, no sentido de ser não intencional, sem querer. Então, olha, eu quero que você acompanhe bem e, se possível, já dá o like agora, porque você pode esquecer no final. Eu sei que se você não gostar desse vídeo, você não vai esquecer de dar o dislike. Então faz isso agora e quem sabe você gosta e não dá o dislike no final, né? Bom, aí é o seguinte, eu quero que vocês entendam etapas desse processo de entendimento das coisas, tá bom? Processos de entendimento. Olha só, vamos repartir o assunto em algumas partes. Aqui nesse quadro geral, eu tenho algumas informações importantes a respeito desse tipo de interação. Algumas informações que são bastante relevantes em relação a isso, certo? Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui eu tenho dois tipos de interações que são importantes para a gente entender. Interações ou relações positivas ou negativas, tá? Então, elas podem ser de um jeito ou elas podem ser de outro. Relações positivas ou harmônicas são aquelas em que seres vivos, mesmo sendo de espécies diferentes, acabam se ajudando. Tá? Então existe uma harmonia entre aqueles seres que vivem num determinado lugar. Assim como tem aqui, ó, as relações negativas, que também são conhecidas como desarmônicas, ou seja, aquelas que não fazem bem, ou para ambas as espécies, ou pelo menos para uma delas. Tá legal? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, vamos fazer agora uma divisão, né, de dois grupos. Eu quero que você entenda primeiro, né, as relações positivas ou harmônicas, tá? Essas relações positivas ou harmônicas, elas podem ser de duas categorias. Uma delas são as interespecíficas, tá? Interespecíficas. E as outras são intraespecíficas. Perceberam a diferença? Inter e intra. Inter é de fora para dentro, de dentro para fora, ou seja, relações entre seres vivos de espécies diferentes. E quando você fala intra é dentro. Então são relações ecológicas entre seres da mesma espécie, tá bom? Então, vamos lá, recapitulando aqui, ó, as relações positivas ou harmônicas podem ser interespecíficas, quando é entre espécies diferentes, e pode ser intraespecífica, quando acontece entre seres de mesma espécie, tá bom? Então, começa por aí.
Agora eu quero colocar aqui alguns comentários e alguns exemplos para você entender direitinho qual é a categoria que se enquadra tal relação. Olha só, aqui por exemplo, né, eu tenho o mutualismo. Mutualismo. Repare que aqui tem dois sinais positivos. Dois sinais positivos. O que quer dizer isso aqui? Não é uma relação positiva? A relação positiva, ela é interespecífica? Entre espécies diferentes. E ela é positiva e positiva quer dizer o quê? Que ela é boa para as duas espécies que estão convivendo e estão também interagindo, tá bom? Então, quando a gente coloca dois sinais positivos, quer dizer que são positivas, são boas para ambas as partes. Ok, por exemplo, no caso do mutualismo, mútuo, comum, tá bom? Isso quer dizer o quê? É uma associação de duas espécies, né, na qual ambas se beneficiam. Então é importante para as duas, tá? O mutualismo obrigatório, por exemplo, há uma obrigação, uma dependência entre espécies. Eles precisam conviver juntos. Se você separar eles, eles acabam morrendo. Então existe um mutualismo que é obrigatório. Tá? Agora, existe um mutualismo que não é obrigatório, certo? Aí alguns podem chamar isso de protocooperação. Entenda que cooperar é ajudar, é colaborar. Cooperar não é uma coisa obrigatória, tá certo? Mas o mutualismo, ele pode ser obrigatório. Então, existe, por exemplo, um mutualismo entre os cupins, né, e certos protozoários que vivem dentro do intestino dos cupins. Esses protozoários, eles se beneficiam da celulose. Então, quando o cupim está consumindo a celulose, que vem da madeira, por exemplo, essa celulose vai alimentar os protozoários. Os protozoários, em troca, vão fornecer nutrientes aos cupins. Então, isso é um mutualismo. Se você arrancar os protozoários do intestino dos cupins, os cupins morrem, tá bom? Bom, agora vamos pegar aqui, olha, um caso, vou destacar aqui um mutualismo que não é obrigatório, ele é facultativo. Olha só, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela envolve mais de uma espécie, certo? Como assim? Esse é um mutualismo facultativo ou protocooperação de um tipo de crustáceo aqui que é chamado de caranguejo eremita, tá? Ou também chamado de paguro, ok? Bom, esse caranguejo, diferente de outros caranguejos, ele não se garante com o seu próprio exoesqueleto, ou seja, ele tem um exoesqueleto que parece ser mais frágil, né? Então, o que acontece? Por ele ter uma armadura mais molinha, ele acaba sendo facilmente predado por outros animais, como por exemplo o polvo. Então ele é fácil de comer, é fácil de mastigar. Para ele se garantir, o que ele faz? Ele procura uma concha, né, de um molusco que já morreu. Então o molusco é um animal que tem o corpo mole, como o próprio nome diz. Então esse molusco, quando ele morre, ele se decompõe e a concha fica vazia. Você já deve ter visto conchas vazias na praia, né? Então, naquela concha que você achou lá na praia, vazia por dentro, lá já viveu um molusco. Então ele morreu, ele decompôs e ficou a carapaça dele. Pois bem, esse crustáceo, né,
que é um caranguejo eremita, ele procura essas conchas vazias para servir de reforço, para servir de casa. E ele caminha com o corpo embutido dentro dessa carapaça, dessa concha. Muito bem, só que isso para ele é bom, porque ele fica mais forte, mais reforçado, mais protegido, tudo bem. Porém, tem um detalhe, ainda assim ele pode ser vítima do polvo. O polvo ele pode arrancar ele de dentro com um dos tentáculos. Então o que ele faz? Ele procura a anêmona do mar. A anêmona ela está aqui, ó, tem uma anêmona aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. O que é a anêmona? A anêmona ela é um quinidário, tá? É um parente da água-viva. Só para te dar uma referência, a água-viva ela é um tipo de quinidário que também coloca em perigo os outros animais porque ela produz queimaduras, a água-viva. E a anêmona também. A anêmona também tem as mesmas armas contra inimigos, predadores, que são as células que causam queimadura. Então olha só o que o paguro faz, que é o caranguejo ermitão. Ele vem aqui, ele pega as anêmonas e consegue colocá-las em cima das conchas. A anêmona é um tipo de animal que fica no fundo do mar, como se fosse uma alga fixa. E ela fica lá com os tentáculos para cima, esperando a comida passar. Né? A comida é um peixe pequeno que passa, ou um pedaço de comida, um resto de peixe que a correnteza traz, e aí ela captura com os tentáculos. Muito bem, ela a anêmona, um animal que vive parado, fixo no fundo do mar, em cima de uma rocha, de um coral, alguma coisa assim. Pois bem, ela depende da correnteza para trazer esse alimento para ela, tá? Depende da correnteza. Agora, quando ela está nas costas de um caranguejo eremita, o caranguejo eremita, ele não fica parado, ele anda no fundo do mar. Então, para a anêmona do mar é mais vantajoso. Por quê? Porque ela está se locomovendo no fundo do mar e frequentando outros lugares e conseguindo mais alimento, certo? Então ela se torna um animal com mobilidade para andar e conseguir comida com mais facilidade do que se ela ficasse fixa, né? Dependendo da correnteza trazer algum tipo de comida para ela. E outra coisa, para o caranguejo, aí vem a vantagem do caranguejo. O caranguejo, ele sabe que pode contar com a anêmona, porque como ela causa queimaduras, o polvo não vai conseguir capturá-lo. Porque ao encostar na anêmona, o polvo recua. Então, há um benefício para ambos, né? Para o caranguejo, é a anêmona que serve como guarda-costas, protegendo do polvo, e para a anêmona é a vantagem de poder andar no fundo do mar e conseguir alimento melhor do que se ela ficasse parada. Então, repare que é positivo e positivo. Positivo para ambos. Por quê? Porque os dois têm vantagens. Mas é obrigatório? Não, é facultativo, tá? Se você separar eles, né, tudo bem, a vida segue, tá? Com mais dificuldades? Sim, mas a vida segue. Um não depende do outro para viver, né, de uma forma mais intensa. Né? Isso também a gente pode chamar de protocooperação. Tá certo? Muito bem. Então, isso é um exemplo de interação
de relação positiva ou harmônica, tá? Interespecífica, porque é de espécies diferentes, e no caso, mutualismo positivo, certo? Ok? Então, agora eu vou passar para uma outra forma de relação positiva, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, agora eu vou falar com vocês a respeito de uma relação positiva ou harmônica interespecífica de espécies diferentes, chamada de comensalismo. O comensalismo é um tipo de relação ecológica onde você tem benefício para um e para outro é indiferente, é zero, não tem nem benefício e nem prejuízo. Então a gente coloca como positivo e negativo, certo? É uma relação em que uma espécie se beneficia sem prejudicar a outra. Muito bem, aí aqui nós temos dois exemplos interessantes para a gente explorar. Vamos ver aqui esse primeiro. Tá aqui, ó, a orquídea. Você já deve ter visto a orquídea no caule de uma árvore, né, de uma outra espécie, certo? Então, os jardineiros gostam de fazer isso, mas isso pode acontecer espontaneamente. Por exemplo, um pequeno ramo ou semente de uma orquídea pode ser colocada numa casca de árvore por um pássaro que pousou lá e estava com as patinhas sujas com aquela semente ou pequeno ramo. Então, isso pode acontecer naturalmente, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma orquídea, tá? E aqui a casca da árvore. O que aconteceu? É uma relação de comensalismo entre a orquídea e a árvore, tá? A orquídea, ela estando na árvore, ela fica mais alta do que se ela estivesse no chão. E, estando mais alta, ela consegue mais luz. Essa é uma vantagem para a orquídea, tá? Então, consegue obter mais luz e mais facilidade, então, para fazer a sua fotossíntese, tá? Mas e a árvore? A árvore não está sendo prejudicada? Não. Por quê? Porque a parte da árvore onde a orquídea fica é a casca, né? E a casca da árvore é uma parte feita de células mortas. É um tecido morto a casca. A casca, ela favorece a proteção da planta, né? E também favorece a hidratação da planta, evitando que a água evapore pelo caule. Mas ela não tem vida. Então, o que acontece é como uma cortiça, certo? Então, essa planta aqui, a orquídea, ela não está tirando nutrientes da árvore. Ela está apenas tirando nutriente da casca, que já não tem vida e que já não tem a função nenhuma de alimentar a árvore. Portanto, para a orquídea é muito importante, para a árvore é indiferente, não prejudica a árvore, tá? Então é positivo para a orquídea e zero para a árvore, certo? Então esse é um exemplo. Outro exemplo aqui de comensalismo, esse bem comentado por aí, você vai encontrar a relação entre o tubarão, particularmente uma espécie chamada de tubarão-tigre, tá? E peixes chamados de rêmoras. O que tem de especial nisso? A rêmora é um tipo de peixe que tem ventosas na cabeça. Então, com essas ventosas, elas grudam na pele do peixe, porque o peixe, no caso o tubarão, ele é um tipo de peixe que tem escamas minúsculas, né? Então, a rêmora que está aqui, ó, ela faz sucção, ela
prende o corpo dela ao corpo do tubarão, como está acontecendo aqui. O tubarão não pode fazer nada, tá? Então elas ficam numa posição distante da boca, o tubarão não pode comê-las, tá? E aí esse tubarão ele vai nadando, tá? Qual é a vantagem que as rêmoras têm? As rêmoras, uma vez que elas estão fixas ao tubarão, elas não precisam nadar. O tubarão vai rebocando elas. Então elas economizam energia, tá? Elas economizam energia na locomoção. Outra coisa que é importante, o tubarão ele é um predador bastante temido, né, no mar. Então, ao estar junto a um grande predador, as rêmoras também ficam protegidas. Então elas não vão ter problemas com inimigos, com predadores, tá? E outra coisa que também pode acontecer, o tubarão quando ele se alimenta, né, quando ele dilacera a presa dele, pode sobrar um pouquinho de alimento boiando que as rêmoras também comem, tá bom? Então isso é o caso da relação entre comensalismo de tubarões e rêmoras. Para o tubarão faz alguma diferença? Não. Elas não prejudicam o tubarão. Elas não tiram nada dele, tá? Mas elas são mais beneficiadas se elas estiverem com o tubarão do que se elas estiverem nadando sozinhas, certo? Então isso também é um exemplo de comensalismo. Reparem uma coisa, no comensalismo a gente vai chamar de comensal aquele que se associa a outro em troca ou em busca de comida. Tá legal? Então é isso que caracteriza o comensalismo, certo? Também uma relação, né, positiva interespecífica, certo? Ok, então agora vamos para uma outra forma de relação, tá? Vamos passar agora para as relações intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie. Vejam aqui, olha só, dentro das mesmas espécies, você pode encontrar a associação chamada colônia e a associação chamada sociedade. Colônia e sociedade, tá? Qual é a diferença? Bom, primeiro vamos caracterizar cada uma delas. Olha só, colônia é uma associação entre indivíduos de uma mesma espécie, tá? Que se mantém, olha só, isso é importante, ligados, próximos, em contato físico, tá? Uma colônia, se houver a ligação física é colônia. Muitas vezes elas têm a mesma forma, tá? Como é o caso de um recife de coral, tá? Tem a mesma forma. Cada indivíduo, o recife de coral é uma colônia de indivíduos menores, tá? Eles se encaixam, eles se tocam. Então a colônia está sempre fisicamente junta. Quando ela é do mesmo formato, a gente chama de isomórfica. Quando elas têm formatos diferentes, a gente chama de heteromórfica. Tá legal? Bom, aí o que acontece? Isso é uma colônia. Todas buscam viver bem. Então existe uma união para um bem comum, que é, por exemplo, captura de alimento, de comida, tá? Então, são associações entre indivíduos de uma mesma espécie que se mantêm ligados, tá? Entre si. Uma colônia, né? Pode haver ou não divisão de trabalho, tá? Vou dar um exemplo de uma que tem divisão de trabalho. Já que eu falei do coral, que forma o recife de coral, o coral, a função é a mesma para todos, e aqui existe função diferente. Olha só, uma colônia heteromórfica nesse caso. Olha só isso aqui. Muita gente confunde isso aqui
com água viva. Na verdade, isso aqui chama-se caravela, particularmente caravela portuguesa, certo? A caravela portuguesa tem esse nome porque ela não mergulha, ela fica na superfície e ela nada empurrada pelo vento, por isso é chamada de caravela portuguesa. Então tem as velas, tá? São essas franjinhas aqui em cima, ó, tá vendo? Olha aí. E aqui nessa parte bicuda aqui do meio, você está vendo que ela tem um formato, um aspecto, como se fosse um balão ou um saco plástico cheio de ar por dentro, tá? Aqui está a linha d'água e aqui embaixo você vai ter os tentáculos, né? Esses tentáculos, essas franjas, elas têm mais ou menos uns 30 centímetros, né? E elas são arrastadas, né, pela caravela como se fosse uma rede de pesca. Como funciona? Funciona assim. Essa parte de baixo, assim como você tem lá a água viva, tá? Que é aquela que parece um guarda-chuva, certo? E você tem células que causam intoxicação e envenenamento, né? Então, você tem aqui, ó, células urticantes. Então, ele arrasta essa franja como se fosse uma rede de pesca. Os peixes tocam nelas e, ao tocar, elas disparam toxinas que paralisam o peixe. Então, essa parte de baixo, ela é feita para capturar presas. As presas, quanto mais elas se agitam, porque elas recebem disparos químicos que causam agonia nelas, elas vão se agitando, e quanto mais elas se agitam, mais substâncias são disparadas. Isso faz com que elas se paralisem. E aí elas ficam presas aqui, são içadas para cima. E aqui no meio existe um grupo de indivíduos que fazem o quê? A digestão. Então, repare bem, a caravela portuguesa, ela é formada por vários organismos. Isso aqui não é um animal só. São vários organismos, olha só. E aí, eles não sobrevivem se eu tirar um do outro, porque eles trabalham em equipe. Então, você vê, a colônia pode trabalhar em equipe, né? E pode ser de formatos diferentes. Então, vamos lá. Então, olha só o que acontece, como é a divisão. Os organismos urticantes que formam os tentáculos, tá? Com cerca de 30 centímetros, está aqui embaixo, tá? O que eles fazem? Capturam as presas, né? O alimento, tá? Existe um organismo flutuador, que é esse de cima, tá? Que faz ela ficar boiando e ser empurrada pelo vento, por isso o nome caravela portuguesa, tá? Então é uma parte que é o flutuador dela, tá? E por organismos responsáveis pela digestão e também pela reprodução. É claro, todo animal, todo ser vivo tem que ter alguma forma de reprodução. Então são categorias diferentes de organismos que vivem juntos, apesar de bem diferentes uns dos outros. Então a colônia pode ser formada por organismos diferentes e que eles estão realizando a mesma tarefa, tá? Que é a alimentar esse organismo, mas cada um fazendo uma parte, né, por benefício de todo o organismo ou toda a colônia, que é o jeito mais correto da gente dizer, certo? Então isso aí é um exemplo de colônia, perceberam? Ok. Então na próxima, agora, eu vou falar sobre a sociedade, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, olha só, uma relação positiva ou harmônica chamada intraespecífica, porque é da mesma espécie, conhecida como sociedade. Sociedade, né? Um grupo de organismos
da mesma espécie, tá? Que se organizam de uma forma cooperativa, ok? Bom, mas eles não são ligados entre si. A diferença básica entre colônia e sociedade. Na colônia, os seres têm contato físico permanente. Na sociedade, eles não têm essa ligação física permanente. Tá legal? Elas só vão ter uma ligação física temporária, por exemplo, no momento do acasalamento. Depois não, depois todos eles separados, podendo se deslocar para lados diferentes e podendo, eventualmente, alguns irem para bem longe do grupo, mas com um objetivo bem definido, que é trazer benefícios para o grupo. Então, tudo tem uma função, certo? Aqui eu vou dar como exemplo a sociedade das abelhas, tem a sociedade das formigas, a sociedade dos cupins e também a nossa sociedade. Também nós somos um exemplo de sociedade. Então, a sociedade humana, ela é ecologicamente classificada nesse tipo de relação ecológica, certo? Agora vamos ver aqui, destacar aqui uma parte dela. Vamos lá. Então aqui, ó, o exemplo, né? As abelhas africanas, tá? Algumas espécies de abelhas, por exemplo, abelhas brasileiras, elas não vivem em sociedade, tá? Mas o que a gente mais conhece por aí, em termos de abelhas, são animais, né, que trabalham em prol de uma sociedade, certo? Aqui, nesse miolo aqui, olha, tem a abelha rainha. E em volta você tem os outros tipos, por exemplo, as operárias. Então, no centro aqui da fotografia está a abelha rainha, tá? E ela é a única fêmea fértil de toda a colmeia, tá bom? E ela é a mãe de todas aquelas abelhas. Tem a parte que é feminina, que são as operárias, e a parte que é masculina, que é o zangão. Outras sociedades, como por exemplo cupins, também tem machos e fêmeas e tudo mais. As formigas, tá bom? Machos e fêmeas e tudo mais. Então aí você tem uma divisão mais detalhada em cada tipo de sociedade. Então, por exemplo, no caso dos cupins, você tem os soldados também. Tem que ter uma cabeça enorme para ter musculatura para acionar aquelas mandíbulas poderosas. Então, cada um tem uma tarefa, tá? Mas eles não são totalmente ligados uns aos outros, isso fisicamente. Eles estão desligados fisicamente e tem uma certa liberdade de ir e vir em relação ao grupo, ao núcleo, né? Que no caso da abelha é a colmeia, tá bom? Então isso, gente, é uma sociedade, ok? Muito bem. No próximo agora é a outra parte da relação. Vamos falar agora de relação negativa. Quais são as relações negativas, certo? Entre os seres vivos. Então, elas são também chamadas de desarmônicas. Vamos para esse lado de cá. As relações desarmônicas. Então, para começar, as relações desarmônicas ou negativas também podem ser interespecíficas entre espécies diferentes ou intraespecíficas entre seres da mesma espécie. Não esqueçam, inter é fora, intra é dentro, tá? Então, quando eu falo inter, entre espécies diferentes, intra, espécies iguais. Muito bem, ou mesma espécie.
Então vamos lá, começando por aqui, ó. As relações negativas ou desarmônicas interespecíficas. Vamos ter aqui, por exemplo, a predação. Olha que a predação, ela tem uma relação positiva e negativa, né? Por quê? Porque em geral o ser vivo predador, né, ele mata e alimenta-se da sua presa. Então é positivo para o predador e negativo para a presa, que acaba perdendo a vida, tá? Então aqui você tem um exemplo, aqui ó, vamos pegar o caso do louva-a-Deus, tá? Esse louva-a-Deus, ele está predando uma mosca. Então se ele está predando uma mosca, a mosca vai morrer para poder alimentá-lo. Então ele, como predador, ele tem uma posição positiva, ele ganha. A mosca perde, porque a mosca vai ser destruída, vai perder a vida para poder alimentar o louva-a-Deus. Existe um benefício desse tipo de relação para o ecossistema, que é o quê? O controle da população de moscas. Então aqui não é para a gente levar em conta que um está sendo malvado e o outro está sendo uma vítima. Não. O louva-a-Deus, apesar de matar a mosca, ele está causando um benefício para o ecossistema ao controlar a população de moscas. Porque se não for o predador, a presa vai se reproduzir, tá, de uma forma mais tranquila e ela pode atingir uma superpopulação, o que pode causar um outro desequilíbrio, tá, que a gente pode ver em outros exemplos por aí, tá? Então isso é o predatismo ou predação. O outro tipo é o parasitismo, tá? E o que é o parasitismo? O parasitismo é um tipo de relação, no caso interespecífica, tá? Em que o parasita vive dentro de um outro ser vivo ou sobre a superfície de outro ser vivo, tá? Quando ele vive na superfície, como é o caso de um piolho, uma pulga, uma sarna, ele é um ectoparasito, tá? Ou dentro que pode ser uma lombriga, certo? Um verme, que é um verme, qualquer tipo de verme, um protozoário, tá? Vive dentro do intestino, certo? Você pode até estender isso para uma bactéria ou até mesmo para um vírus. É endoparasito, quer dizer, ele parasita dentro ou por dentro do corpo de um hospedeiro. Hospedeiro, gente, é aquele que hospeda, é o que recebe o parasita. O parasitismo a gente conhece como uma relação unilateral, ou seja, só um lado ganha. Portanto, também é positivo e negativo, tá? Então aqui no caso, a gente tem um exemplo aqui, só para a gente destacar, é o caso da sanguessuga. Tá aqui uma sanguessuga e essa superfície aqui é uma pele, né? A superfície da pele de uma pessoa. Tá vendo? A sanguessuga, ela tem uma ventosa aqui, tá? E ela consegue furar a pele da pessoa e absorver o sangue da pessoa, tá? Elas são ectoparasitas, porque elas ficam do lado de fora, tá? Então, nesse caso, o ser humano está sendo um hospedeiro dela. Existe uma vantagem entre ser ectoparasito em relação ao endoparasito, porque se o animal ou o ser humano morre, né, o que acontece? Se tiver um ectoparasito, o ectoparasito vai embora, ele abandona o corpo. Agora, se for um endoparasito, o endoparasito morre junto com o hospedeiro. Então, uma desvantagem em ser um endoparasito, tá bom? Então, isso aí é a relação de parasitismo. Tá entendido? Então, na próxima, a gente vai para as intraespecíficas. Tá legal? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá.
relações negativas ou desarmônicas intraespecíficas, tá? Então vamos começar aqui pelo amensalismo. Amensalismo, olha só, ele pode ser 0, negativo, ou positivo e negativo. Então é uma relação em que a população de uma espécie, olha só, ela vai inibir o crescimento da população de uma outra espécie, tá? Isso é o amensalismo, tá? A espécie que causa inibição, ela pode ou não se beneficiar. Então é como se ela, às vezes, em determinadas categorias de amensalismo, o que prejudica o outro faz isso sem querer, né? Não é uma coisa direcionada, que ele precisa destruir o outro para ele se dar bem, não. É a presença dele, o funcionamento do corpo dele, as excreções que ele faz para o meio ambiente prejudicam o outro. Então é como se fosse assim, sem querer, tá? Então isso é um tipo de amensalismo. Ele pode ser, você prejudica, mas não ganha nada, tá? Então é 0, negativo, ou você prejudica e você se beneficia, que é positivo e negativo. Vamos aqui pegar um exemplo de amensalismo. Tá vendo? Essa pessoa aqui, essa mulher, ela está olhando aqui para o mar, uma faixa do mar, e tem uma mancha meio avermelhada aqui. A gente chama isso de maré vermelha, tá legal? Maré vermelhas. Então o que quer dizer isso? São certas algas planctônicas. O que quer dizer isso? Algas planctônicas são algas microscópicas, tá? E que elas ficam perto da superfície do mar, até onde a luz do sol consegue penetrar na água. Essas algas, elas são vermelhas, tá? Então por isso que dá essa tonalidade de vermelho, que dá o nome de maré vermelha, tá bom? Então elas se proliferam, mas de um jeito exagerado, tá? E por que ela se reproduziu de forma exagerada? Porque nesse lugar houve um derramamento de esgoto orgânico, né? De esgoto doméstico, né? Então, por exemplo, fezes, urina e tal, essas algas, elas se beneficiam de substâncias que saem nas fezes, por exemplo. Então, o que acontece? Quando derrama essa poluição na água, aumenta a oferta, certo? De certos tipos de nutrientes que essas algas gostam. Então elas se sentem beneficiadas e se reproduzem de forma absurda. Então o acúmulo dessa multidão de algas acaba dando à água essa tonalidade vermelha, uma mancha vermelha, né? Então é um indicador de que houve poluição nessa água. Agora, repara bem, tá? O fato dela se reproduzir demais forma uma superpopulação. Se cada microalga, quando está viva, libera uma certa quantidade de toxina na água, uma multidão de algas vai liberar muito mais toxinas na água. E isso vai provocar uma intoxicação generalizada nessa área. E essas toxinas acabam prejudicando outras espécies. É um tipo de amensalismo que é 0 para ela e negativo para outra, tá bom? Então acaba matando, por exemplo, peixes, outras algas, porque também ela bloqueia a entrada de luz. Então acaba causando um desequilíbrio ambiental nesses lugares. Como a gente pode ver aqui, uma área perto
perto é no litoral, né? Tá aqui, ó, uma parte parece que tem chegada de embarcações e tudo mais. Isso tudo gera muita sujeira e causa esse tipo de problema, tá certo? Então esse, senhores e senhoras, é o amensalismo, tá bom? Então o amensalismo é assim: um ser vivo prejudica o outro, né? Prejudica não só de forma intencional, mas também prejudica sem querer, né? Ok, vamos lá. Aí a gente vai agora para uma próxima, que é a competição. Quero que vocês entendam a competição agora. Vamos lá? Então, pessoal, ó, relações negativas ou desarmônicas do tipo intraespecífica, competição. O que é uma competição? Competição é uma disputa, né? É uma disputa. Se é intraespecífica, entre a mesma espécie. Na espécie humana, a gente vê muito isso nos esportes, né? Uma disputa. Na verdade, o esporte é uma forma do ser humano descarregar uma tensão, né, de disputa que satisfaz, né, o corpo sem causar prejuízos de fato ao que perde. Mas na verdade a guerra, por exemplo, é uma competição, né? Existem vários níveis de competição na nossa espécie, mas é bom a gente entender que a competição ela não é boa para ninguém, nem para quem ganha a competição. Por quê? Porque quando você compete, ecologicamente falando, você está dando energia, doando, investindo energia. E às vezes essa energia que você entrega é muito grande em relação àquilo que você vai ganhar depois. Então ela pode não ser bem aproveitada, tá? Então a competição, por isso, ela é considerada negativa para os dois lados, entendeu? É negativa até para quem ganha, porque gera esforço. Um animal, por exemplo, um predador, para capturar uma presa, ele precisa, por exemplo, correr, lutar. Isso tudo é dispendioso, isso gasta energia, isso causa estresse. Então isso não é bom, nem para quem ganha a competição. Tá bom? Ok, a competição é uma disputa por recursos, como por exemplo luz. Nas florestas tropicais, por exemplo, as árvores disputam a luz, crescendo. Então existem aquelas árvores mais altas, as emergentes, que elas conseguem mais luz do que as de baixo, mas elas estão em profunda imersão nessa disputa por conseguir mais luz. Porque se você pegar, por exemplo, uma floresta tropical, como a Mata Atlântica, a floresta amazônica, tá? A parte de baixo das copas das árvores é uma região escura, porque não entra luz. Então as árvores disputam toda a luz possível, né? Crescendo e se alargando quanto mais elas tiverem condições de fazer isso, certo? Então luz pode ser por água na parte da raiz, pode ser por água em animais, numa época de seca. Esses animais podem querer mais água do que o outro. Aquele que tiver mais capacidade de beber, ele vai conseguir um avanço, né? E o outro vai regredir. Tem animais que são craques em conseguir água, como os elefantes. Então todos os outros animais ficam atrás dos elefantes quando eles estão na época de seca, né? Porque o elefante é muito bom de achar água. Então quando os elefantes se satisfazem, aí os outros vão lá atrás do que sobrou. E se a seca for muito forte, vai sobrar menos, entenderam? Então isso gera um estresse, uma competição,
tá? Entre os animais da mesma espécie, quando falta água, eles competem entre si. É natural que os mais fragilizados, os filhotes, os mais velhos, os doentes acabam morrendo numa disputa, né, dentro da mesma espécie. Pode ser por comida, né? Nutrientes, que é o jeito que o vegetal consegue o alimento, né? Pode ser uma disputa, uma competição por parceiro sexual, tá? Então é natural que isso aconteça durante os processos de corte dos animais. Então os animais vão fazer a corte para conquistar o direito de acasalar com uma fêmea, por exemplo. Então geralmente há uma competição entre machos para poder ver quem vai acasalar. Então isso faz parte de uma seleção natural, onde o mais apto vai conseguir acasalar primeiro e, logicamente, a chance dos filhotes serem portadores do gene dele é maior. Então aí vale a competição para parceiro sexual, tá? Tudo isso é importante para a sobrevivência, tá bom? Pode ocorrer entre indivíduos de mesma espécie, né? E entre espécies diferentes. Por isso que aqui, pessoal, olha, a chave está vindo até aqui, ó, tá vendo? Que aqui não há uma divisão, né? A ligação entre interespecífica e intraespecífica. Por quê? A competição é um tipo de relação que pode acontecer também entre os indivíduos de espécies diferentes, assim como o amensalismo, tá? O amensalismo também pode, ok? Os dois tipos regulam o tamanho da população e são parte da resistência ambiental. Vamos dar um exemplo aqui? Olha só, nessa imagem, o que vocês estão vendo aí? A competição intraespecífica desses urubus, né? Chamado de urubu de cabeça vermelha, é uma espécie, certo? E aqui tem uma tartaruga morta na praia, me parece, né? Então, o que eles fazem? Um alimento, olha a quantidade de animal, tá? Então vai haver uma competição aí, tá? Todos são da mesma espécie? Sim, então vai haver uma competição. Como eles são todos da mesma espécie da cabeça vermelha, tá? É uma competição intraespecífica. Se chegar um outro urubu aí que não é esse de cabeça vermelha, aí vira interespecífica, tá bom? Então a competição pode ser dentro ou fora da mesma espécie, tá? Vamos ver outro caso aqui, ó. Vamos ver outro caso, que é este aqui. Olha só. Aqui ele está dando também dois exemplos em um, tá? Por quê? É uma competição interespecífica por alimento. Tá, todos esses animais estão comendo alguma coisa que está no chão, né? Aqui você tem pombos, aqui parece-me pardais, tá? Pardal. Aqui vocês estão vendo que eles estão numa praça, num ambiente urbano, numa rua e tal. Olha a quantidade de pardais e olha a quantidade de pombos. Aqui está acontecendo duas coisas. Primeiro, os pardais estão amontoados aqui. O que eles estão fazendo? Comendo a mesma comida, portanto estão disputando. Uma competição intraespecífica. Os pombos também estão ali, ó. São menos pombos, tá? Até aqui tem 5 pombos. Os 5 pombos estão comendo a mesma comida. Competição intraespecífica entre eles. Quem já esteve no centro da cidade, ou se num bairro, numa praça qualquer, você vê pombos comendo, muitas vezes um pega a comida, o outro vai lá e tenta tirar. Isso é uma competição intraespecífica. Mas também nessa imagem você pode reparar que tem uma outra situação. Tanto pombos como pardais, que são espécies diferentes, estão comendo a mesma comida no mesmo lugar. Então também essa imagem é um exemplo de competição interespecífica entre espécies diferentes, tá bom?
É isso aí. Então, pessoal, esses são os tipos de relações ecológicas importantes para você conhecer. Se esse vídeo foi importante para você, tá? Compartilhe, inscreva-se no meu canal, né? Ative as notificações, não esquece de dar aquele joinha e faça um comentário se for necessário. Isso é bom, porque impulsiona o vídeo. E até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.